Versão divina. E aprendemos que, passe aí, na primeira lição, o avivamento espiritual. Aprendemos que o avivamento é uma intervenção de Deus e que as condições para o avivamento é precedida sempre. Tem uma crise, mas depois que essa crise chega na sua vida, o que é que você precisa fazer? Humilhar diante de Deus, orar, buscar e se converter dos seus maus. É confessar os pecados. Lembra de onde caístes e volta. Lembra de onde caístes e volta. A lição número 2, avivamento no Antigo Testamento. Falamos sobre como foi o avivamento no Antigo Testamento. E nos mostrou que o Antigo Testamento nos ensina que a busca de um avivamento é a disponibilidade de reconhecer o nosso erro. Ou seja, confessar ao Senhor e depois fazer tudo de acordo com o que a palavra de Deus ensina. A lição de número 3 foi o avivamento no Novo Testamento. Que estudamos que o avivamento que Cristo trouxe aos homens, comissionado por Ele, para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo, devemos estar cheios do quê? Do Espírito Santo. Lição de número 4, o ministério avivado de Jesus. Jesus, por mais que tivesse a natureza divina e fosse Deus, Ele tinha o que? A natureza terrena. Ele precisou que o ministério dele fosse avivado e direcionado por quem? Pelo Espírito Santo. E ele diz aqui que nos mostra que o ministério de Jesus causou impacto sobre o povo, porque a sua mensagem era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Não era só dele, era do Espírito Santo. A lição número 5, o avivamento na vida da igreja, evidencia que para a igreja de Cristo ser vitoriosa, é preciso viver sob a direção do Espírito Santo, cultivar os dons espirituais e em tudo glorificar a Cristo no Espírito. A lição número 6 mostra que o avivamento no ministério de Pedro, aprendemos que o avivamento espiritual provoca mudanças no caráter do crente. Você pode aceitar a Jesus e ser de uma forma. Quando você recebe o avivamento, o revestimento de poder, é necessário que haja também uma mudança. É automático. O avivamento traz uma mudança de caráter no crente. O apóstolo Pedro experimentou uma mudança significativa no seu caráter, porque permitiu que o avivamento se tornasse algo contínuo ao seu ministério. Ou seja, Pedro não foi superficial. Tem muitas pessoas que é avivado no domingo porque a igreja está cheia. Só que na segunda, na terça, na quarta não tem avivamento, porque a igreja é mais vazio. Mas Pedro não, continuou o seu avivamento, foi contínuo. Lição de número 7 falou sobre Estevão. Aprendemos através do exemplo de Estevão que uma das marcas do crente cheio do Espírito Santo é a sua fidelidade a Jesus. Não importa o que o mundo requeira de você, não importa o que lá fora o diabo requeira de você. Se isso vai lhe causar dor ou perca, seja emocional, material, mas que a sua fidelidade de Jesus, através do avivamento, supere tudo o que o diabo oferece lá fora. A lição número 8, o avivamento espiritual no mundo. Nós aprendemos, baseado em Ezequiel 37, o que Deus deseja fazer com o seu povo. Trazer vida onde não há mais vida, manifestar o fogo santo onde há frieza espiritual e avivar o que já está morto. Aprendemos que o avivamento no mundo ocorreu através de grandes homens de Deus. Nós falamos aqui sobre Conde Zinzendorf, falamos sobre John Smith, John Wesley. Grandes homens de Deus que foram usados por Deus para levantar grandes avivamentos no meio do povo. Aprendemos também sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Estudamos sobre o avivamento pentecostal, como Deus chamou o povo brasileiro para viver na plenitude do Espírito Santo. Ele capacitou, equipou e estabeleceu com dons espirituais. Deus fez uma grande obra em nosso país por meio do avivamento. Se estamos sentados aqui hoje nesses bancos, foi porque teve homens que há mais de 100 anos atrás cruzou o país, cruzou o continente para chegar até aqui, para falar do amor de Cristo para nós. E abriu o quê? O avivamento aqui no Brasil. Perus foi marca disso. Somos marca disso. Lição número 10, avivamento na vida pessoal.
A lição nos ensinou que é desejo do Senhor que sejamos fervorosos e tenhamos intimidade diária com Ele. Todos os dias devemos buscá-lo de forma sólida, contínua e manifestas em atitudes de bondade e obediência. Lição de número 11 falou sobre avivamento e a missão da igreja. A nossa missão qual é? Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aprendemos que o verdadeiro avivamento produz no cristão a chamada para cumprir o ID de Jesus, que é levar as boas novas, começando da nossa casa até os confins da terra. A lição passada, a lição número 12, aprendemos a viver em espírito, que o verdadeiro avivamento espiritual proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida no espírito. O crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. E isso só é possível quando produzimos frutos dignos de quê? De arrependimento. Aprendemos que os dons espirituais é bom na vida do crente, mas não é essencial. Dom espiritual não te leva para o céu. Fruto te leva. Fruto produz arrependimento. Viemos lá de fora com a vida totalmente terrível. Eu tive no Loyola, só para comentar, eu tive no Loyola esses dias, né? Os jovens me chamaram para ir lá. Eu conversando com o Ronaldo, né? O obreiro do Loyola. Eu falei, Ronaldo, você para mim é o maior exemplo de conversão que eu já vi. Aí ele me explicou lá que quando ele esteve na igreja, eu louvei um hino, né? E aquilo tocou, eu falei, Ronaldo, mas você não está entendendo o que eu estou lhe dizendo. Quando você chegou aqui, eu sabia como era você. Era um cara ignorante, sem paciência. A primeira oportunidade dele, ele ameaçou uma pessoa no microfone. Depois já tinha se convertido, mas o quê? Produziu frutos de arrependimento. E hoje Ronaldo é uma pessoa totalmente devotada à palavra e à oração. Eu disse, eu nunca vi uma transformação tão grande como teve na sua vida. O amor que Deus colocou. Eu vi, presenciei isso. E a lição de número 13, aviva ao Senhor a tua obra. Mostra que o avivamento traz urgência de um tempo de angústia pelos pecados, de compromisso com a palavra e de oração incessante, rogando a presença de Deus e clamando, aviva ao Senhor a tua, que você possa clamar, aviva ao Senhor a tua obra.